Qual é a Bíblia do cristão? Qual que é a Bíblia do cristão? Quem está com a Bíblia na mão aí? Levanta uma Bíblia aí. Está aí. Bíblia do cristão. Agora, qual que é a Bíblia do ímpio? Você, bonitão. Você, cheiroso. O pastor disse que você estava a igreja perfumada. Você é o cheiroso. Você é a Bíblia do não cristão, do ímpio. Quando o ímpio pensa em Deus, quer ver Jesus, ele olha para você. Mas na sua casa você está pior do que o ímpio. O que adianta a sua oração se não tem atitude, se não tem coragem para transformar, para fazer o que é certo? Ora, tem uma fé para mover. Eu estou orando, jejuando, fazendo greve de fome, eu vou para um monte. Mas não consegue dar um beijo no filho e falar que ama. O filho não consegue falar para o pai: pai, me perdoa, pai, eu te amo. Pai, não, mas meu pai é um monstro. Meu filho, entra na fila dos pais monstros. Você acha que você é o único? Você acha que seu pai é o único monstro? Você não conheceu o meu. O povo tem um negócio: meu pai é um monstro, meu pai era terrível. Rapaz, se você conhecesse meu pai, você ia falar: sabe aquele ditado? Nada tão ruim que não possa piorar. Vai ser filho de outro pai para você ver. Não é? É muito fácil. O pessoal tem essa mania de vitimizar. Você não sabe como é que é a minha vida. Você não conhece meu cônjuge. Eu não preciso conhecer o seu cônjuge. Eu não preciso conhecer nada dos seus problemas. Eu preciso saber se você tem fé para acessar o trono de Deus, te dar a direção, e se você tem coragem para aplicar o que Deus está te dando. Pronto. Sabe esse contexto? O irmãozinho fala para a gente: pastor, tem um irmão que fica me ligando, o que eu faço para crescer no meu ministério? Faça o que tem que ser feito. Mas eu estou fazendo tudo. Aí você vai, mande para o cara escrever tudo, ele não escreve nada. Ele fala: não, eu estou orando, estou jejuando muito, eu estou falando muito com Deus, eu tenho clamado a Deus. Meu irmão, Deus não vai enviar anjo, não conta na célula. Nem mosquito, cachorro, entendeu? Você tem que você tem que evangelizar. Mas é muito difícil evangelizar, o povo não vai. Olha, o sucesso é a constância no propósito. Você vai começar a evangelizar. Evangelizando, chamando, convidando. Pode ficar tranquilo. A minha célula demorou 10 meses para ter gente. Eu fiquei 10 meses com a minha célula vazia. Não tinha ninguém. Era eu e comigo mesmo. Quando eu preenchi aquele relatório, era uma vergonha, eu morria. Mas eu nunca desisti de ficar evangelizando. O que eu fiz foi trocar os nichos. Eu evangelizava um povo, parei de evangelizar aquele povo, comecei a evangelizar outros, e fui. Até que começou a dar. É assim, funciona assim. E nós tendemos, todos nós, eu posso dizer para você ainda mais, se você precisa mudar algo. É interessante o rapaz que vem na empresa, sabe? Vem uns empresários na igreja, tem uns empresários que falam assim: eu estou na oração, na campanha, eu estou fazendo oração, e fiz uma oferta de fé. Eu fiz a oferta, eu dei tudo. Eu fiz a oferta que, meu irmão, não é para rasgar o céu, não é para jogar uma bomba no céu. Vai explodir. Nossa, o cara, meu irmão, poderoso. Você fez a oferta? Fiz. Essa oferta de fé foi. Tá, o que você está pedindo para Deus? Estou pedindo para Deus que eu preciso aumentar 30% do meu faturamento. Quero 30%, Deus vai me dar. Mas por que Deus tem que te dar 30% do faturamento? Por que você está orando para Deus te dar um faturamento maior? É porque o que eu estou faturando não está dando para pagar as contas. Você já chamou uma empresa para fazer uma assessoria, para ver se você precisa, não é cortar gastos, cortar um pouquinho o seu padrão de vida, dar uma baixada, equilibrar um pouquinho o seu contexto da sua vida? Não posso fazer isso, porque complica a minha vida, minha família, a minha empresa, eu preciso manter, sabe? Eu preciso que Deus aumente meu faturamento. As pessoas hoje estão assim. Na vida profissional também. Quantos aqui estão fazendo campanha na igreja, orando, pedindo a Deus para Deus aumentar seu salário? Mas o problema não é aumentar seu salário, o problema é que você gasta mais do que você ganha. É verdade. Você tem fé para pedir para Deus te dar mais, para Deus aumentar seu salário. Mas você não tem coragem para cortar os gastos excessivos que você faz. Você não tem coragem para fazer o que tem que ser feito de verdade. É verdade ou não é, gente? O problema das pessoas hoje não é o financeiro, é que elas gastam mais do que ganham.
E se Deus aumentar, eu ganho 5 mil. Quer que Deus me dê 10, eu quero ganhar 10 mil. Se Deus te der 10 mil, você vai precisar, daqui a pouco você está orando para Deus fazer o quê? Te dar 20, porque 10 não dá conta de você. Aí Deus te dá 20, aí você fala, Deus, agora eu preciso de 40, porque não está dando 20 mil. As pessoas querem usar da fé para alcançar um patamar, um padrão, uma conquista, que elas não estão preparadas. E enquanto você não tiver coragem para trazer equilíbrio para você, para a sua vida, Deus não pode estabelecer num lugar alto que você vai fazer uma lambança lá em cima. Então a coragem, ela equilibra a tua fé. E a fé equilibra a tua coragem. E nós queremos usar da fé para ir mais longe. Mas nós não entendemos, nós não estamos preparados para aquela batalha, para aquele posto, para aquela posição. Igreja, nós condicionamos nossas mudanças para que assim podemos mudar. Quantos já falaram para mim? Eu só mudo quando meu cônjuge mudar. Porque lá em casa, enquanto ele não mudar, não muda. Não, porque meu filho, eu estou batendo de frente com ele. Se você, que é o interessado, não muda, esquece. As pessoas condicionam a mudança delas. Se Deus fizer isso, eu faço aquilo. Se Deus fizesse isso, se acontecer assim, eu faço desse jeito. Nós condicionamos, e a vida não é assim. Deus nos dá a instrução, a acessar o trono é acessar a revelação, a instrução, a direção, e a coragem é para aplicar aquilo que Deus está me instruindo. A fé nos traz revelação, entendimento, compreensão, para me municiar a mudar o que precisa ser mudado. E, vamos dizer, o medo. A pessoa fala para mim, qual é o contrário de fé? O contrário de fé é medo. O contrário de fé não é incredulidade. Aí você vai falar, nossa, que loucura. Eu falei, pois é, quem disse isso foi o bispo do Vale, então vai resolver com ele. Ele falou, está falado. O contrário de fé é medo. Contrário de coragem é covarde. Um cara que não é corajoso, uma pessoa que não tem coragem, é um covarde. E se você tem fé para acessar o trono de Deus, mas não tem coragem para praticar, porque você é um covarde. Sabe o que é um covarde? É aquela pessoa que você não pode contar com ela, você não pode parar na frente da batalha, você não pode estabelecer um propósito com ela, porque ela não vai cumprir. Ela é covarde. E normalmente os covardes são bons de papo, mas são péssimos em atitude. Não é? Não é assim? E aí você pode pegar porque que muita gente... Você quer ver uma coisa que deixa eu ficar calado. O medo, vamos trabalhar em cima disso aqui, como eu falo assim, o contrário de fé é medo. E a pessoa fala assim, mas a palavra de Deus diz que Deus lança fora todo medo. Sim, a palavra de Deus diz que Deus lança fora todo medo. Como? O amor de Deus lança fora todo medo. Compete a mim me relacionar com Deus e me sentir amado por Deus para que o medo vá embora. Agora, não é porque Deus está dentro de mim que eu não vou ter medo. O medo é um sentimento. Deus nunca nos prometeu que nos tiraria o medo. Em momento algum, Deus falou que tiraria o medo de nós. Embora nós sentimos medo, às vezes, nunca devemos deixar o medo nos controlar. Mas Deus, em momento algum na Bíblia, diz que Deus diz que é tirar o medo. Deus diz que o amor dele lança fora o medo. Quer dizer, então, eu preciso me relacionar com Deus, para que o amor de Deus esteja no meu coração, para que eu possa me sentir amado por Deus, e assim me sentir encorajado para enfrentar o que for. Que a Bíblia diz que Ele não nos deu um espírito de covardia. Não é isso que Ele fala para nós? Que não nos deu um espírito de covardia, mas de intrepidez, coragem. E igreja, deixa eu tentar trazer uma passagem para você aqui, que Deus diz para nós, que a palavra de Deus diz que o amor lança fora o medo, mas o contexto principal é que ele falou para nós que ele tiraria, ele fala que ele não nos tiraria o medo, mas que ele nos livraria de todo o mal. Põe para mim João 17,15. João 17,15. João 17,15. Ele fala aqui, não peçam que os tire do mundo. Quer dizer, isso aqui, o medo vai estar presente nas nossas vidas, mas que os livres do mal. Como é que Deus nos livra do mal? Colocando o seu amor em nossos corações, que lança fora o medo, que nos faz coragem, que nos faz ter fé,
acessar o trono e coragem para praticar a fé. Porque fé sem prática é fé morta. O cara está passando a maior perrengue no casamento dele. Está orando para Deus transformar, mas não tem coragem de ir para terapia. Terapia é coisa de louco. Eu não sou louco. Eu não vou para terapia. Eu não vou para terapia. O homem principalmente, eu não vou para terapia. Não vou para psicólogo. E vou dizer para você, eu te entendo. Sabe por quê? A coisa mais difícil da minha vida foi para o psicólogo. Eu fiz psicologia, sou psicólogo, tenho pós-graduação. Mas a coisa mais difícil para mim foi quando falou assim, você vai para terapia. Eu falei, não, terapia não. Não, terapia não. Eu não tive opção, fui para terapia. Eu faço terapia há 13 anos. 13, estou com 15. Tem 13 anos que eu faço terapia. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi para terapia. E para não ficar sozinho, eu botei todos os meus discípulos junto. Falei, vou sofrer sozinho nesse negócio aqui não, vamos todo mundo junto. Gente, o medo, sentir medo não é de todos os males o pior. O medo é de extrema importância para as nossas vidas. Eu acredito que o medo é muito importante, porque o medo tem dois conceitos. O medo ele me protege e o medo ele me desafia. Por que o medo me protege? Eu tenho medo de moto. Eu sou um cara que eu não ando de moto, tenho medo de moto, porque eu já andei de moto, depois que me converti eu não ando mais de moto. Eu tenho medo de moto, porque eu sei que se eu andar na moto eu vou morrer naquele trem. Porque eu ponho a moto, eu acelero ela nos 260, 300, eu vou embora. Eu gosto de sentir a coisa acontecer, então eu não ando de moto. Porque eu sei que andar numa velocidade excessiva não é prudente. Então eu tenho medo, esse medo me protege. Eu tenho medo de atender algumas pessoas sozinho na minha sala, eu chamo alguém para atender junto. São alguns medos que me protegem. Eu tenho medo que me traz... existe medo que me traz temor. Eu tomo cuidado para falar do meu líder, para falar das pessoas da igreja, porque eu tenho temor, esse medo me traz temor. Uma pessoa destemida, ela enfrenta o líder. Não, eu não tenho medo dele não. Ela não tem temor, essa pessoa vai se estrepar, você pode esperar. Algo ruim vai acontecer com ela, você sabe que começa a acontecer tudo de errado, ela não entende por quê. Porque ela é destemida demais, não tem medo, enfrenta o líder, dá no que dá. Não estou dizendo que você tem que concordar com as coisas erradas do seu líder. Se está errando, denuncia para cima, é sua obrigação. Mas obedecer ao seu líder e ter respeito a ele, também é sua obrigação, porque isso é bíblico. Isso é temor, eu tenho medo. Agora, tem medos que me desafiam. Eu tive medo quando nós fomos começar a igreja na Ceilândia. Eu olhei para aquele negócio, eu tive medo. Mas aquele medo me desafiou. Eu tive o quê? Que acessar o trono de Deus, minha fé, para poder me trazer revelação, coragem. E coragem para mim poder fazer o quê? Implantar aquela igreja. Para implantar a visão. Quando nós começamos a implantar a rotina em Brasília, eu reuni a minha equipe, e eu reuni um grupo e falei assim, olha, nós vamos implantar a rotina. Eu quero trabalhar assim, 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 assim. E eu preciso, quem está comigo? E eu falei, nós vamos cortar a regimentação de sábado, não vai ter mais a regimentação, nós vamos trazer a célula para a arena. E começamos a fazer várias mudanças. E eu falei, vai ter um baque na igreja, a igreja vai sofrer um pouco. Nós saímos de arenas com 2.200 pessoas, 2.300 pessoas, cada arena. Teve arena que chegou a 600 pessoas. Os pastores estavam para enlouquecer. Por quê? Nós tiramos a regimentação, o ônibus. Falei, não, a partir de hoje nós vamos trabalhar com sabedoria, com a rotina. Nós vamos encher as células, porque antigamente era assim. A igreja trazia a regimentação sábado, enchia a igreja. Culto às 18 horas, 2.200 pessoas. Culto às 20 horas, 2.300 pessoas. Igreja lotada, abarrotada de gente sempre pelo ladrão lá na igreja. Meu Deus, aquela meninada de gente, meu Deus do céu. Vamos trabalhar agora o seguinte, as células, tudo vazia. O povo regimentava absurdo, as células vazias. Vamos inverter, vamos encher as células e vamos trazer a célula para a arena. A partir de hoje não tem regimentação. Todo mundo travou. Vocês estão comigo ou não estão? Nós tivemos acesso à revelação, nós tivemos a direção de Deus. Eu tive essa revelação de Deus lá no Maracaju, lá na fazenda. Orando lá, estava numa crise louca com Deus. E Deus falou comigo no dia de vir embora. Eu falei, é isso aqui. Cheguei, montei a estrutura, a gente começou e eu falei, agora a gente tem que ter coragem para viver isso. Os pastores, nós fomos de uma arena, gente. Uma arena que tinha 2.200 pessoas, começou a ter 600 pessoas. 600 pessoas. Quase infartei os pastores.
quase tiveram um treco. Mas ficamos firmes. Mantivemos ali. Hoje as células estão cheias. Nós temos uma média de 4.500 pessoas em células. E os arenas já estão com 1.500, 1.300 pessoas. Mas as células estão lotadas. Sabe quantas pessoas nós tínhamos em células nesse início? 700 pessoas em todas as células. 900 pessoas em todas as células. Nós tivemos Deus nos deu uma direção, mas a gente precisava de coragem para aplicar aquela direção.